capítulo de número 6, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Essa minha multimídia é top. Os irmãos acharam? Amém? Sem perca de tempo, a palavra do Senhor diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Repita comigo: 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só até aí podeis baixar só um pouquinho aqui o microfone. Isso toca para mim. Vou fazer igual o pastor. Comove o coração da pastora para ela pregar. Bora, Lucas. Isso. Isso aí. Nós acabamos de ler um texto da Bíblia Sagrada, no capítulo 6, a partir do versículo 1, do profeta Isaías. O profeta Isaías é conhecido como um profeta messiânico, um dos maiores profetas da Bíblia, dentro da teologia. Ele é considerado um profeta messiânico por ter profetizado, por ter sido um dos profetas que mais profetizou sobre o Messias, sobre Jesus. Isaías era conhecido como um dos profetas que profetizou, a qual Deus usou muito, falando sobre a vinda do Messias. E por isso ele é considerado um dos profetas messiânicos da Bíblia. O capítulo 6, ele já vai dando a introdução, dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Mas quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um rei a qual governou sobre Israel, sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que ele foi um rei bom, um rei que governou e muito bem. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 do livro de Isaías que um ano veio em que morreu o rei Uzias. Uzias, ele tinha parentesco com o profeta Isaías. A Bíblia diz que Uzias era primo do profeta Isaías. E ele era um conselheiro, Isaías era conselheiro do rei Uzias. Pois bem, agora nós temos um dado de uma história, essa, qual, pastora? Nós temos uma história aqui de um rei que chega a falecer, e esse rei tinha como conselheiro o profeta Isaías. E além dele ser o seu conselheiro, ele também era o seu primo. Pois bem, Isaías pega a notícia agora que o seu primo, o rei a qual ele aconselhava todos os dias, chega a morrer. Então agora nós temos pranto, nós temos dor sobre Israel. Porque o rei que governava tão bem o povo de Israel chega a morrer. Então chega a notícia sobre aquele povo de Judá que o rei morreu. E não foi um rei mau, foi um rei bom. E a Bíblia diz que Uzias morre. E é muito interessante, porque depois da sua morte, é que Isaías vem ter uma visão extraordinária com Deus. Isaías, enquanto o rei Uzias estava vivo, ele ainda não teve uma experiência
Senhor. Isaías já estava dizendo, eu vi o Senhor. Perceba que Isaías está passando por dor, está passando por luto. Ele perdeu o seu primo, ele perdeu aquela pessoa a quem ele amava e a quem ele aconselhava, mas em meio ao caos, em meio à dor, ele teve uma visão, e a visão foi essa, Isaías capítulo de número 6 e versículo de número 1, eu vi o Senhor. Perceba que no capítulo 5 de Isaías, ele ainda não tinha tido essa experiência com o Senhor, mas foi necessário o Senhor tirar o rei Uzias para que Isaías pudesse ter uma visão, uma experiência extraordinária que viesse do céu para a vida dele ser transformada. Você está me entendendo? O versículo 1 conta para nós o que estava acontecendo dentro daquele cenário. Israel vai passar por uma grande perda. Isaías vai viver uma das maiores dores e uma experiência na sua vida. Ele perde alguém que ama. Troca. E Uzias não foi um rei perfeito. Uzias tinha várias características para Isaías o amar. Não pelo fato deles serem primos, não. Mas por ele governar o povo de Judá bem. Quando atravessamos período de dores, perdas e provas, Deus usa esses tipos de cenários como um palco para revelar a sua glória. Transformar nosso caráter e liberar nosso propósito. Deus usou o cenário de dor de Isaías para liberar o seu propósito. Talvez até ontem, antes da morte do rei Uzias, o seu propósito ainda não tinha sido liberado. O seu chamado não tinha sido liberado. Mas foi necessário Deus fazer ele passar por essa dor para que ele vivesse uma experiência com ele. E ele está passando agora pela dor. E todos nós passamos por dores. Dores que não estávamos esperando passar. O rei Uzias não estava esperando passar por esta dor. Mas foi necessário ele passar. Deus usa momentos difíceis na nossa vida para abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar. Porque quando as coisas que confiamos, elas caem, vemos o que sempre esteve ali. E o que sempre esteve ali, pastora? O Senhor, assentado sobre o seu alto e sublime trono. Perceba que a visão de Isaías não foi ver Deus morto, não foi ver Deus deitado. A Bíblia diz que a visão de Isaías foi ver ele assentado sobre o seu alto e sublime trono. Ele não estava se locomovendo, ele não estava desesperado com a morte do rei Uzias, não. Ele estava assentado, e Deus já quer nos dizer, sabe o quê? Que ele está no controle de todas as coisas. Deus estava dizendo ao rei a Isaías, dizendo, olha, tu perdeu teu primo, tu perdeu aquele que tu aconselhava, mas eu nunca saí do controle. A visão que tu teve comigo, Isaías, foi eu assentado sobre o alto sublime trono. Dizer Isaías uma coisa, eu não perdi o controle, eu estou no controle, em meio a essa dor, em meio a essa perda, em meio a esse sepulcro, em meio a esse demônio que tu estás passando, eu estou no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle. E quando o povo de Judá, eles perdem o rei, era a mesma coisa deles estar dizendo, perdemos tudo. Perdemos tudo. Perdemos nossa salvação. Perdemos aquele que cuida de nós. Perdemos tudo. Uzias representava segurança. Quando ele caiu, Isaías se desequilibrou também. Ele estava sem chão. Ele não sabia o que fazer.
E saiba de uma coisa, Deus usa momentos difíceis para abrir os nossos olhos. Foi num momento difícil, de dor, que Isaías conseguiu enxergar. Esse momento de dor, esse momento de escassez, esse momento difícil que você está passando. Deus vai usar esse cenário para que seus olhos possam enxergar o propósito que Ele tem para você. Então não te preocupa. Deus usa momentos difíceis para abrir os nossos olhos. Quando as coisas que nós confiamos caem, vemos que Deus está ali e está a cuidar de nós. E deixa eu te dizer algo mais. Algumas portas só se abrem com dores. Como, pastora? Sim. Tem portas na minha vida e na tua vida que elas só vão se abrirem com dores. O propósito de Isaías era extraordinário. Mas foi em meio à dor que ele teve uma visão. Essa dor vai fazer você ter visão. Esse problema vai fazer você ter visão. E visão que vai vir dos céus. A visão que só recebe quem passa pelo vale. Tem visões que você só vai ter quando você passa pelo vale. Quando você passa pela dor. Quando você passa pelo momento difícil. Aí você vai entender o porquê você está passando por tudo. Há níveis de intimidade que só chegam com lágrimas. Tem níveis de intimidade, você e Deus, que só vai vir com lágrimas. E não adianta eu dizer que vai ser só com flores, não. Há propósito que só nasce em períodos de perda. Tem propósito de Deus para nascer na nossa vida. E se Deus quiser fazer na minha e na tua vida, nem que nós temos que perder, mas Ele não quer nos perder. Se Ele quer nos ver a um nível de intimidade maior, Ele vai fazer que nós passemos por dores. E a prova de Isaías virou o portal do seu chamado. A prova que você está vivendo não é uma sentença, é uma porta. Deus está usando esse período para te mostrar algo que você não veria. Esse momento de dor, Deus vai trazer também calmaria. Deus vai trazer sossego para o teu coração. Deus quer fazer algo grande. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 4, ele diz, no capítulo 6, do versículo 1, ele diz, eu vi. Eu vi. Sabe por quê? Porque a crise não vai diminuir Deus. Ela revela Deus a você e a mim. Mas não vai diminuir Deus. Isaías vê o Senhor no trono, não no túmulo. Exaltado e não abandonado. Deus está lá. E se nós cairmos, Ele nos levanta. Ele sempre vai nos manter de pé. Isaías está preocupado. Isaías está preocupado com o povo, com o governo. Isaías está preocupado porque agora não tem mais rei. Mas Deus estava dizendo, Isaías, não é sobre o rei, não é sobre aquele que tu aconselha, é sobre você. É sobre você. E a dor, muitas vezes, ela vem turvar os nossos olhos a ponto que nós não enxergamos o propósito. Muitas vezes nós passamos por dores que os nossos olhos parecem que ficam cegos. Nós não conseguimos ver a solução. Não conseguimos achar uma resposta. Não conseguimos. Mas saiba de uma coisa. A glória de Deus, ela vem para limpar. Enquanto o problema vem para deixar-nos cegos, a glória de Deus, ela vem nos limpar. E a Bíblia diz, a sala se enche de fumaça, a casa treme, serafins clamam. E o que foi que os serafins clamaram? Santo, santo, tem alguém aí? Santo, santo. Os serafins, a casa foi tomada de glória.
essa? É santo. Eles não ficavam de boca fechada, porque a casa estava tomada. E quando a casa está tomada da glória de Deus, não tem como eu e você ficar de boca fechada. De Deus, tem como nós ficamos de boca fechada. E eles começavam a clamar: santo, santo. Mas ninguém até comigo, eu disse que era santo, santo. Santo, Senhor, Santo, Senhor, o Senhor é santo. Isaías percebe que a crise da nação não é a maior crise. A maior crise é não enxergar que Deus está no nosso meio. Uau! Essa veio direto. Porque nós passamos por uma crise. Qualquer crise que passamos, e nós achamos que Deus nos abandonou. Mas nós temos que entender que Deus não está ausente. Ele está sobre o seu alto e sublime trono. Ele não saiu do controle. Ele ainda estava lá. Ele estava dizendo: Isaías, tu está enxergando, sabe o quê? Que eu estou no controle de todas as coisas. Tu está passando pela dor, Isaías, mas eu estou contigo. Contigo, Isaías. Porque provas revelam onde está a nossa fé. São em meio às provas que vai se revelar a nossa fé. E lá em Provérbios diz: se nossa fé for fraca ou frouxa, como é que está a nossa fé? Se no dia da angústia tua fé for pouca, tu é frouxo. Em outras palavras, não seja frouxo. Provas revelam onde está a nossa fé. E perceba no versículo 5, Isaías diz: ai de mim. A presença de Deus para a vida de Isaías expõe o que a prova esconde. Aquilo que estava em Isaías estava escondido. Isaías estava só preocupado aqui, ó, com o povo, com o governo, com as pessoas e se esquecendo dele. E o que acontece nos dias de hoje é isso. Nós cuidamos tanto de outras coisas e estamos se esquecendo de nós. E Deus queria que Isaías tivesse essa visão, para ele entender e eu começar a olhar para ele. Olhe para você, Isaías. E é muito interessante que aí ele olha para ele depois que ele tem essa visão. E ele vai descobrindo os seus pecados, as suas fragilidades. O que ele tem guardado dentro dele, que não estampava. Ele está guardando para ele, talvez por muitos e muitos anos. Mas quando ele tem um encontro com Deus, não tem como nós sermos da mesma forma. O encontro com Deus nos constrange de uma forma tal que nós vamos começando a dizer: que é que eu tenho de errado? É os meus lábios impuros? Eu vivo no meio de pessoas impuras? Eu convivo com pessoas impuras? É os meus lábios que estão impuros? Eu estou precisando ser moldado em mim, Jesus. Então Isaías teve essa revelação para que Deus mostrasse não aquilo que o povo estava precisando, que era do rei, mas aquilo que Isaías estava precisando, se consertar diante de Deus. Pesado. A prova aperta, mas também revela. E ele diz: sou impuro, vivo no meio de um povo impuro, não sou suficiente. O encontro de Isaías com Deus fez ele entender que dentro dele ele carregava tantas coisas que não estavam agradando a Deus. Deus usa provas para trabalhar áreas que evitamos. Tem áreas em nossas vidas que nós evitamos. Nós não queremos tratá-las, nós não queremos tocá-la, mas sabemos que é necessário fazer para que Deus venha
com a brasa. A brasa só vai vir quando ele declara o que ele tem. E ele diz: eu sou impuro. Vivo no meio do povo impuro e sou insuficiente. Ele declara para Deus que ele não está muito bem. Que ele precisa ser moldado. O fogo da crise revela lugares que ainda precisam de cura. Tem áreas em nossa vida que precisamos ser curados, para que possamos ser libertados. E Deus nunca vai desperdiçar dor. Se você se aproxima, Ele transforma a ferida em ferramenta. Versículo 7. Tua culpa foi tirada. Do altar vem um tratamento. Foi do altar que ele viu. Isaías foi para o altar para ele ver. A brasa viva toca os lábios de Isaías, o lugar que ele próprio confessou como fraco. Quando nós confessamos a nossa fragilidade diante de Deus, Ele vai e toca, e muda, e transforma. Mas Ele precisa que eu e você possa dizer: Senhor, eu sou impuro, eu vivo no meio de pessoas impuras, eu sou insuficiente, está doendo aqui, está ferido aqui, e eu preciso ser curado e libertado. Mas Deus precisa que eu e você diga para Ele. Prova tiram impureza que a paz nunca tiraria. E alguns toques de Deus sempre vai vir com fogo. Isso. Como pastora, alguns toques de Deus vêm com fogo. Por que fogo? Para queimar. Para arder. Para que não volte mais o velho, nem a velha. Porque o que está te doendo hoje vai purificar o teu amanhã. Está doendo, mas amanhã Deus vai purificar. Porque a mesma brasa que queima é a mesma que cura. Ela está queimando, mas ela vai curar. Está doendo, mas vai curar. Pastor, eu não aguento mais. Calma, vai curar. Permita-se ser tocado pela brasa do Espírito Santo. E no versículo 8, Isaías diz: eis-me aqui. Porque perceba, ele fala primeiro das suas fragilidades, do seu pecado. E depois é que ele se sente preparado para dizer: eis-me aqui. Deus, Ele quer nos curar, nos limpar, para depois nos purificar. E depois, quando nós passamos por esse propósito e por essas transformações, aí nós sentimos a ponto de dizer: eis-me aqui. Porque primeiro Deus, Ele cura, depois Ele envia. Primeiro Ele trata, depois Ele confia às nações. Ele não quer te levar de qualquer forma. Ele sabe que você é uma boca profética. Ele sabe que Ele vai usar a tua vida. Mas Ele não pode te enviar de qualquer forma. Ele quer te curar de dentro para fora. E essas cicatrizes que vai ficar em você é para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Esse é o propósito que Ele tem para a tua vida. Não é para te envergonhar. Essa cicatriz não é para a tua vergonha, não. Vai servir de ferramenta para a vida de outras pessoas. Então permita ser curado. Permita ser curada. Permita ser transformada. Permita ser transformado. Deixa o Espírito Santo te tocar. Ele viu 6 anjos. Ele viu os anjos. E ele disse que com 2 asas cobriam o seu rosto, com 2 os seus pés e com 2 voavam. Ele estava vendo serafins. Ele estava vendo anjos de fogo. Mas ele não entendeu o porquê ele tinha perdido o primo.
Era para que ele tivesse essa visão gloriosa da parte de Deus para a vida dele. Permita a dor. Aguenta mais um pouquinho. Essa dor é para o teu testemunho. Só queres contar testemunho dos outros? Aprenda a contar os teus. E tu só vai contar os teus quando tu passar por dores. Porque testemunhos vêm com dores. É muito fácil você abrir a sua boca e dizer: ah, mas o testemunho de fulano e Beltrano é assim. E o seu, como tem sido? Será que você vai ficar todo ano contando testemunhos dos outros? E o seu? Permita-se Deus abrir os teus olhos para que você possa ver algo glorioso da parte dele. E a Bíblia diz que um anjo veio com uma brasa para tocar sobre a boca de Isaías. Ele veio como se fosse com um gancho, uma pince, trazendo uma brasa. Se o próprio anjo não conseguiu trazer essa brasa, hoje eu fiquei pensando sobre isso, nas mãos para tocar sobre a boca de Isaías, ele trouxe como se fosse uma pince, um gancho, e trouxe essa brasa para tocar sobre a boca de Isaías. Como foi que Isaías conseguiu ser tocado? Aí quando nós lemos aquilo, quando passados pelas águas, ela não vai te afundar. E quando passados pelos fogos, ele não vai te queimar. Não queimou Isaías. O fogo de Deus, ele não vem para te consumir, ele vem para te moldar, ele vem para te transformar, ele vem para te restaurar. Então permita que o anjo te toque. Permita ser tocado. Porque você só vai ser moldado quando ele te tocar. Mas vai queimar, deixa queimar. Se o anjo não conseguiu trazer na mão, como é que eu vou conseguir? Ele sabe que você suporta essa dor. Então deixa ele te tocar com fogo. Com fogo. O fogo vai queimando. O fogo vai queimando aquilo que não agrada a ele. O fogo vai queimando, sabe? Aquilo que ele olha e diz: não, não, filho. Não, filha. Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te queimar. Isaías não somente ouviu, mas ele respondeu. A prova gerou prontidão, humildade e disponibilidade. A prova que você enfrenta está te preparando para o eis-me aqui. Uau! A prova que você está passando está te capacitando, preparando para o eis-me aqui da sua vida. Sabe por quê? Dores se tornam ministérios. Crises se tornam em chamadas. Feridas curadas se tornam em ferramenta para a vida de outras pessoas. Então, permita-se o processo, permita-se ser coberto. Dores vai te levar ao ministério. Crises vão te levar ao teu chamado. E feridas curadas vão ser ferramentas nas suas mãos para a vida de outras pessoas. Aleluia! A morte de Uzias abriu a visão. A visão revelou Deus. A visão revelou Isaías. O toque trouxe cura. E a cura libertou o seu chamado. Quando eu e você formos tocados pela mão de Deus, Ele vai estar dizendo assim: olha, agora tu viu, agora foi revelado, e agora trouxe cura, e agora estou abrindo o teu chamado. O teu chamado. Porque sem prova não haveria propósito. Sem perda não haveria visão. E sem crise não haveria envio. Meu amado pregador, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, eu costumo dizer. Oh, mal gosto desse homem. Morreu, mas deixou um legado muito grande. Ele diz assim, um dos textos dele: as grandes dores são grandes professores. Escuta isso. As cavernas mais escuras ensinam lições que os palácios nunca conseguem revelar.
Quando Deus nos lança no fogo, não é para nos consumir, mas para nos purificar. Ele estava dizendo para Isaías: eu coloquei a brasa, não foi para te consumir, Isaías, foi para te purificar. Foi para purificar você. A dor não é castigo, é o processo. Sofrimento como ferramenta divina de maturidade espiritual. A dor que você vive hoje pode ser o começo do maior capítulo espiritual da sua vida. Porque quando Deus permite uma prova, Ele já tem um propósito pronto. Para mim e para a tua vida. Ele não quer ver você sofrendo. Mas Ele tem um propósito no meio dessa dor. Ele não quer ver você triste. Mas Ele tem um propósito no meio dessa tristeza. A dor de Isaías é do luto. A dor de Isaías é da perda. Mas em meio à perda, o propósito falou mais alto. Falou mais alto. Falou muito mais forte. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, versículo 8, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha a pergunta que Deus faz para Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor falando a Isaías: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu disse, Isaías falando: envia-me a mim. Coloca as tuas mãos para o céu, hoje é quinta-feira profética. Só para mim. Não há ferrolhos, não importa, nem portas que se fechem, que se fechem diante da tua mão. Não há doença, nem culpa. Quem fique,